Gilda Zucchim, arquiteta de profissão, expandiu a decoração dos ambientes para a mesa, sendo a culinária seu hobby. Especializada em culinária caixera judaica, suas receitas são práticas e fáceis de fazer, assim como exige a vida moderna, rapidez, sem perder a qualidade. Seja muito bem-vinda, Gilda Zucchim. Obrigada a todo mundo, obrigada pessoal do Segundas Intenções, a todos os amigos que estão aqui presentes. Estou me sentindo super honrada com tanta gente conhecida e tantos amigos. Obrigada pessoal do Segundas Intenções, especial ao Moisés Fux. Essa apresentação nasceu de um bate-papo nosso. Um breve resumo de como é que eu comecei a me interessar por comida. Quando eu casei, eu fui morar na Itália e, como arquiteta, eu ganhava exatamente o valor que a empregada ganhava por hora. Então, eu fui obrigada a começar a cozinhar para a gente poder, né, ter o que comer. E aí comecei a me interessar por comida. Depois, a maioria das pessoas aqui sabe que eu não era religiosa, fiquei religiosa. Então, eu resolvi que eu queria fazer uma comida kasher que eu continuasse comendo tudo que eu comia, né, aproveitando tudo. Então, por causa disso, eu comecei a pesquisar muitas receitas e procurar. Eu sempre fui muito curiosa e também gosto de comer, como a gente vê aqui nas bochechas, né? E aí... Óbvio que você toda hora. E aí, depois de um tempo, o pessoal da FIERJ me chamou, a Sarita Schaffer me chamou para apresentar o quadro de culinária do programa da FIERJ, onde eu fiquei mais de 10 anos apresentando, e comecei a pesquisar muito as receitas, para ver, né? Porque a gente acha que os judeus são divididos em Ashkenazi e Sefaradi. E não são, né? Assim, a maioria dos judeus, na verdade, são Ashkenazi, uma grande parte é Sefaradi, mas também tem os de Bukhara, Temani, do Iêmen, né? Os italianos também, que têm uns costumes próprios, receitas próprias. Então, eu comecei a me interessar muito por isso, e a história da culinária, e comecei a me surpreender como, se por um lado a gente não pode dizer isso aqui é comida judaica, tipo, porque é muito amplo, né? Você tem o gefilte fish e você tem a burreca. Por outro lado, como que nós judeus influenciamos na comida como um todo? Então, na verdade, hoje eu vou falar mais sobre esse tipo de coisa, e eu não consegui chegar nem nas sobremesas. Eu peguei alguns pratos, como se fosse a estrutura de uma refeição, para mostrar como que a nossa vida, a nossa diáspora, a nossa expulsão, o novo país por onde a gente passou, como é que isso tudo moldou o que nós comemos, né? Que eu acho que às vezes as pessoas nem se tocam de por que a gente... O gefilte fish tem um monte de motivos para a gente comer o gefilte fish, né? Não é simplesmente porque é um bolinho de peixe. Então, eu estou focando mais nesse aspecto do que dar um apanhado geral em todas as receitas, tá? Então, como eu falei, é impossível a gente falar de culinária judaica sem falar de história, de geografia, de religião, e também de pobreza, expulsão e adaptação. A culinária judaica está ligada diretamente à Torá, especialmente as leis de Kashrut e Shabbat e as leis da diáspora. Então, vamos lá. Histórias e curiosidades. Então, como eu falei, ligado a Kashrut e ao Shabbat, principalmente a diáspora. Ao longo dos séculos, a gente foi se espalhando, incorporando ingredientes dessas novas localidades, passando a limpo, né, porque a gente podia comer esses ingredientes conforme as leis de Kashrut. Também influenciamos outros povos com as nossas receitas e principalmente com as nossas maneiras de cozinhar, que eram muito diferentes. Na Torá, logo no começo, a gente vê o Esaú, vendendo a primogenitura por um prato de lentilhas. Quer dizer, a Torá fala muito de comida o tempo todo. Depois, quando a gente sai do Egito, Hashem nos manda o maná no deserto. O maná, ele caía todos os dias para a gente se alimentar, né? E aí, duas curiosidades sobre o maná. As pessoas iam pegar o maná que iam comer. Se você pegasse mais do que você conseguia pegar, aquilo apodrecia. Não podia pegar mais nem ficar guardando para depois. O único dia que caía porção dupla era na sexta-feira, porque aí caía de sexta e caía do sábado, que era do Shabat.
Hoje, quando a gente come halá no Shabat, a gente fala Amotzi Lechem Min Haaretz, abençoado esse pão que vem da terra. A brahá do maná era Amotzi Lechem Min Hashamayim, abençoado seja o pão que vem do céu, que é uma brahá que hoje em dia a gente não tem mais. E é por isso que na mesa de Shabat hoje sempre tem 2 halot inteiras. Ninguém, assim, quando você prepara uma mesa de jantar ou de almoço de Shabat, nunca se bota uma halá. Você pode botar 3, 4, mas tem que ter 2. Assim, sempre acima de 2, mas o mínimo 2, e sal. Porque no altar, no sacrifício, no Beit HaMikdash, no templo, sempre tinha sal também, então a gente também sempre tem que ter o sal. Inclusive, na reza, quando a gente faz o Birkat Hamazon depois da refeição, convém que o sal e a halá, pelo menos um pedacinho de halá, ainda estejam na mesa. Porque é como se eles fossem um recipiente para as brachot do Birkat Hamazon. O alho. Na Torá, está escrito que ainda no deserto, num certo momento, o povo começou a enjoar de comer maná e começou a reclamar e pedir 6 coisas. Cadê o peixe que a gente comia no Egito? Cadê a cebola, o alho poró, a cebola e o alho? A gente sempre comeu alho. Ninguém comia alho, só os judeus comiam alho. Então os cristãos, os romanos, chamavam a gente de comedores de alho. E a maioria das culturas desprezava o alho. Então, com isso, o alho era muito barato, nós sempre fomos muito pobres, então a gente comprava os ingredientes, né, que eram baratos. E, além disso, a gente já gostava de alho. No Talmud de Jerusalém, Talmud Yerushalmi, Ezra Sofer decretou que a gente devia comer alho toda sexta-feira à noite, porque o alho seria afrodisíaco. Pelo Talmud da Babilônia, está escrito 5 coisas sobre o alho. Ele sacia, ele aquece o corpo, ele ilumina o rosto, ele aumenta o sêmen e mata os parasitas intestinais. Então, exatamente por esses motivos de iluminar o rosto, aquecer o corpo, que a gente não come o alho na Seudá antes do Yom Kippur, aquela refeição que a gente faz grande, né? Antes de começar o jejum de Yom Kippur, não se bota alho em nenhum prato. Por causa disso. Ainda está escrito, quando é que alguém aprecia um grande jantar de Shabat? Quando tem beterraba, um peixe grande e alho. Tudo isso está escrito no Talmud, tá, gente? Independente disso, a gente sempre gostou dele como tempero e bastava ter alho num prato para você saber que aquela comida era uma comida de judeus, porque as outras culturas não usavam alho. E aí até eu botei aqui nessa apresentação uma caricatura de um judeu com os alhos do lado, porque era uma coisa muito usada pelos antissemitas associarem a gente com alho. E tanto os Ashkenazi como os Sefaradi sempre gostavam de alho. O Shalom Aleichem, os grandes escritorídeos, tem num ponto que ele bota que tipo de rabino temos, 1915 ele fala, você poderia cheirar o assado pela casa toda, tinha tanto alho nele, um assado assim, uma halá fresca e quentinha, é uma iguaria de paraíso, merraia. Mas disparado, quem mais comia alho eram os judeus da Romênia. Tem uma lenda medieval sefaradi que também diz que o alho protege do olho grande. Talvez porque em ladino seja arro, e arro é parecido com orro, né? Aí tem uma expressão em ladino, alarro que se lavaiga. Os Ashkenazi também acham que o alho também serve contra o olho gordo, que eu botei aí embaixo uma lembrancinha que se bota no Pidyon Ben, onde se botam os dentes de alho também. Agora, apesar disso tudo, o alho também pode ser um problema. De acordo com a Guemará, tem 3 comidas que não devem dormir abertas na geladeira. Da Ruach Shtut. Ruach Shtut é o espírito da bobeira. Então, cebola, alho e ovo aberto não se dorme você não deixa dormir à noite, passar de um dia para o outro. Se você começou a picar uma cebola e não acabou, você acaba de picar, bota um pouco de sal e azeite em cima. Ovo aberto, você pode botar um pedacinho da casca, mas isso é uma coisa que, por razões cabalistas, não se deve dormir aberto. Tem linhas que acham que isso hoje em dia não vale mais. Aqui na minha casa a gente não arrisca isso. Nada disso dorme assim aberto, né?
Aí, seguindo numa refeição de Shabat, os sefaradis começaram com os mezê, que são essas entradinhas bárbaras que fazem parte de qualquer refeição sefaradi. Se acredita que isso veio da Pérsia e depois foi espalhado pelos otomanos. É uma coisa totalmente, hoje em dia, adotada pelos árabes e pelos sefaradis, e também virou um costume israelense, né? Aí pode ter coisas quentes, pode ter coisa fria, pode ter coisa crua, pode ter coisa cozida. Às vezes tem até o mesmo ingrediente, muitas vezes tem 3, 4 pratos que levam berinjela, por exemplo. Mas as coisas mais clássicas que não podem faltar... Assim, geralmente tem pelo menos 6 tipos diferentes e o que não pode faltar é hummus, baba ganoush, matburra e harissa. E o resto vai seguindo. As comidas, obviamente que sempre tivemos problema de perecer, né? Da comida estragar, não tinha geladeira. E aí a comida em lata só começou a ser comercializada em 1861, em Baltimore. Então, os conservantes mais tradicionais sempre foram sal, vinagre e depois o açúcar. Fazer conserva, ou picles, ou então salgar a carne, sempre foi um método de você conservar a comida. E aí, no início da Era Medieval, os árabes trouxeram o pepino, né, da Índia para o sul da Europa e para a Espanha, que aceitaram bem. O resto da Europa achou aquilo horrível, difícil de digerir, que provocava a pessoa a rotar. Os ingleses chegaram a chamar o pepino, que é cucumber em inglês, né, de cowcumber, achando que era comida só para animal. E aí, quem é que pegou o pepino, que era baratinho, sobrava na feira e ninguém queria? Os judeus, que começaram a fazer o picles, que virou um clássico da comida judaica, é o picles de pepino, né, que a gente comia com o nosso pão preto. Uma outra comida que é totalmente assim, espalhada na Europa pelos judeus é a berinjela. A berinjela hoje é super famosa, super parte da comida italiana, mas já foi considerada amaldiçoada e venenosa. Em italiano se chama melanzane, mela de insane, ou seja, a maçã dos loucos. Então, você via um prato com berinjela, você já sabia que aquilo era um prato de uma família judia. Ninguém comia isso. E aí, as poucas áreas onde os Ashkenazim ainda adotaram a berinjela foram na Romênia, né, que era mais perto da Turquia, e na Ucrânia também. E os sefaradis logo começaram a fazer berenjena relhena, média de berenjena e tal. Mas ninguém comia berinjela. E depois, aqui não, botei esse Artusi, na época era como se fosse um crítico de gastronomia, né, super famoso. E aí ele falou: in questo, come in altre cose di maggiore rilievo, hanno sempre avuto bom naso più di cristiani. Quer dizer, ele falou, os judeus, para isso e para tantas outras coisas, sempre tiveram um nariz melhor que os católicos, porque perceberam logo o potencial da berinjela, e não só da berinjela, como do carchof, das alcachofras, né, e do finoc, erva doce. E aí, você vê, a gente tem um prato que é super famoso, qualquer pessoa que foi a Roma já viu, que é carchof alla giudia, e o carchof alla romana também é uma comida judaica, porque só de você olhar, ele é feito cheio de alho. Então, só o fato de ser berinjela junto com alho, não tem a menor dúvida que isso é um prato de origem judaica. A erva doce finoc também foi introduzido, tudo isso era considerado comida para dar para os animais. E também era considerado uma comida assim, né, de segunda categoria, e na marca se come muito finoc alla giudia, que também é frito e com alho. Os gregos, aqui, quer dizer, eu botei aqui também sabish, tá vendo? É um sanduíche super famoso no Iraque, que também é feito com berinjela frita. Os gregos também faziam moussaka, mas em Salônica, os gregos começaram a botar molho branco, né? Em Salônica, que tinha uma população judaica enorme, aí lá o moussaka de Salônica é só carne moída com berinjela, não tem o molho branco por causa
da colônia judaica, né? Os primeiros imigrantes sionistas, que eram de origem europeia, né, e foram para Israel, descobriram a berinjela porque ainda estava sob domínio turco e adotaram logo as receitas com berinjela. Depois da Guerra da Independência, veio a época do racionamento e a berinjela, hatzelim em hebraico, era uma das poucas coisas que não estava na lista dos alimentos racionados. Então, o governo, os jornais começaram a promover muitas receitas com berinjela, e hoje ela é uma comida super ultra israelense, que nem a batata já foi para os poloneses, né? Durante a Inquisição, se você pegasse uma família comendo berinjela ou comendo alho, estava claro que a família era uma família judia e já ia direto para o tribunal. Bom, o peixe, o ovo e o pão são os alimentos que têm maior simbolismo para nós e muito importantes em várias festas, em vários tipos de refeição, em várias datas, né? Os peixes, eu não sei se vocês sabem que os peixes não morreram no dilúvio. Noé levou 7 animais, dos animais que eram kasher, ele levou 7 de cada para a arca, dos que não era kasher, ele levou um casal, e os peixes não foram para a arca. E eles não morreram no dilúvio, quer dizer, tinha enxofre fervendo, né? O mundo virou de enxofre fervendo, mas os peixes não morreram. Então, a gente atribui isso ao fato dos peixes não terem pecados. O peixe não fecha o olho para dormir, o peixe é símbolo de prosperidade e de fertilidade. Peixe também está ligado à sorte, porque o signo de peixes cai no nosso mês de fevereiro, que é no mês judaico de Adar, que é o mês da sorte, porque é o mês que a gente conseguiu virar a história de Purim. Então, o peixe é parte integrante de qualquer refeição de Shabat. Não existe uma refeição de Shabat sem peixe. Normalmente, você tem o peixe e depois a carne. A gente nunca come peixe e carne juntos, nem no mesmo prato. Você pode pegar o mesmo prato e lavar, mas no mesmo prato a gente nunca bota peixe com carne juntos, porque Maimônides diz que isso faz mal para a saúde. Tem 39 coisas, verbos, vamos dizer assim, que a gente fez para construir o tabernáculo no deserto, quando a gente saiu do Egito. Essas 39 atividades são as atividades que nós não podemos fazer no Shabat. Então, como você assim, bordou para construir o tabernáculo, então você não pode bordar no Shabat. Né, vem daí. E uma dessas 39 coisas que a gente não pode fazer é de separar uma coisa ruim. Então, se você está comendo peixe e tem espinha, você não tem que tirar a espinha. Então, a gente chegava na feira na hora da xepa porque a gente não tinha dinheiro. O peixe da xepa é o peixe feio. O peixe feio você não pode comer inteiro. Assim, fica feio você botar um peixe feio na mesa inteiro, né? Então, você moía o peixe, porque aí com isso você triturava também as espinhas e não tinha problema de fazer borer, que é essa separação, né, de tirar as coisas ruins da carne boa. E, além disso, você botava um pouco de matzmeil, farinha de matzá, ou de pão para render. Então, o gefilte fish é a receita mais perfeita que tinha para a gente, porque a gente evitava de fazer essa coisa proibida no Shabat, que é o borer, a gente fazia o peixe render e podia ser feito com peixe barato, porque você disfarçava. Então, o gefilte fish tem tudo a ver com a gente. A galera sefaradia, em geral, come pescado frito, mas também tem peixe tarator, que bota com molho de tahina em cima, e o outro peixe sefaradi, que é muito, muito comum, é o peixe marroquino, que leva bastante molho de tomate, cominho e pimentão vermelho. E os sefaradis, em geral, têm uma implicância tremenda com o coitadinho do gefilte fish, né? Caldo de galinha, penicilina judaica. Todo mundo já ouviu falar que o iur, né, o iur é o caldo de galinha em Yiddish, né, que é a nossa penicilina. E aí eu descobri que isso foi uma recomendação de Rambam. Rambam nasceu para quem não sabe, ele nasceu na Espanha, logo pouco antes da época da expulsão da Espanha, foi para o Marrocos. Do Marrocos eles foram, ele, o irmão e as famílias foram até Israel, depois voltaram para o Egito. E no Egito, ele começou a ser médico também, e virou um médico muito importante na corte. Então, ele era um grande estudioso de Torá,
o combinado entre ele e o irmão dele é que o irmão trabalhava para sustentar as duas famílias e ele estudava para enriquecer espiritualmente. Um enriquecia com dinheiro, outro enriquecia espiritualmente. Mas ele começou a exercer a profissão de médico e era muito apreciado na corte, né? E aí, no século XII, ele falou: tem que comer caldo de frango como um dos remédios. Eu achei isso fantástico, porque eu não sabia que essa recomendação era tão antiga, né? E o Jürgen Kneideler, que é a bolinha de maçã, né, como está nessa foto, é considerada por muitos chefes como o símbolo máximo do comfort food, que é um conceito que está muito em moda hoje em dia, né? Que são comidas que aquecem o nosso coração, que ativam uma memória afetiva. Então, assim, especificamente essa é considerada como o top, né, da comfort food. A Polônia sempre foi um país com uma das maiores, sempre não, mas foi um dos países com uma das maiores concentrações judaicas que já teve. Chegamos a ter 3.350.000 judeus na Polônia, hoje tem 3 mil. Então, o oeste da Polônia era mais ligado à Alemanha. Então, no oeste da Polônia, se come muito mais repolho. O nordeste é mais ligado à Ucrânia. Então, se come mais borscht, herring, kasher, e sendo que o herring era considerado peixe de gente pobre mesmo. E a gente adora um herring, né? E no sudoeste tinha plantação de beterraba. Espera aí. Eu troquei aqui uma ordem, desculpa. No sudoeste tinha a plantação de beterraba. Então, eles começaram a usar o açúcar da beterraba como conservante. Então, por isso que o gefilte fish, pois, aqui a gente chega no ponto que é o grande debate de todo mundo, né? O fla-flu da culinária judaica, esse gefilte fish bom é o doce ou o salgado. O do sudoeste é o doce porque o açúcar lá era barato e era conservante. Tanto é que o kugel dessa área também é mais doce. Aí segue a refeição de Shabbat. Próximo prato é o tchulent, Ramin ou adafina. Para os Ashkenazi, se chama tchulent, que vem do francês cholan, fogo lento, porque o tchulent, para quem não sabe, uma das coisas que a gente não pode fazer no Shabat é fazer fogo ou cozinhar. A comida já tem que estar no fogo antes do Shabat entrar, antes da gente acender as velas de Shabat. Então, a gente, no século VIII, teve uma dissidência dos judeus, principalmente no Egito, os caraítas, que começaram a questionar a Torá oral, só queriam aceitar a Torá escrita. Então, dizia que não podia fazer fogo nem se valer do fogo. E quanto que a gente sabe que se o fogo já estiver aceso, não tem problema. Então, por que os caraítas começaram que a gente não podia comer comida quente? Virou uma obrigação a gente comer uma comida quente para mostrar que nós não éramos caraítas. Então, a parte árabe toda, do norte da África, faz o ramin, o marroquino faz a adafina e os ashkenazim fazem o tchulent. A adafina aparece num livro da Andaluzia do século XIII, que esse livro fala de 6 pratos judaicos, um deles já mencionado é a adafina. O nome vem do árabe, enterrar, afina, que você tinha um braseiro, você preparava a adafina, botava a tampa da panela de barro e enfiava lá embaixo das brasas. Ramin vem de ram, de quente em hebraico. E aí, no ramin, já coloca-se fava, grão de bico e os ovos. Na adafina também coloca ovos. No tchulent, em geral, não se coloca ovos. Se coloca o kisker. E esse ovo, que vai ficando esse ovo marrom, né, é super apreciado. O tchulent você bota na mesa, todo mundo pega tudo. Tanto no ramin como na adafina, quando você vai preparando aquele panelão, vai botando em camadas e depois, na hora de ir para a mesa, a pessoa, a dona da casa, tira a carne para uma travessa, tira os ovos para outra travessa, tira o grão de bico para outra travessa, serve tudo separado. E é engraçado que esses pratos eram feitos em casa
E aí a dona da casa colocava uma tampa, né, em cima do prato, fazia uma pasta de farinha com água para selar a tampa na travessa, na panela. Quem não tinha o braseiro em casa, ia para a padaria da cidade. Então, o padeiro estava fechando a padaria, todo mundo, ele ia botando a panela de cada família dentro do forno, fechava a padaria com o cadeado e ia embora, começava o Shabat. Aí iam para a reza sexta-feira, iam para a reza sábado de manhã, quando acabava a reza, o padeiro voltava para a padaria, um filho de cada família ia junto com ele, ele abria o forno e ia tirando a panela de cada família para as pessoas irem para casa almoçar o seu raminho, né? Deixa eu tomar um gole d'água. Então, tinha todo esse acontecimento em volta dessa refeição, que é super pesada, é uma delícia. O cholent, ao contrário do raminho da fina, que leva muito grão de bico e fava, o cholent é com cevadinha e feijão vermelho. E eu já vi 50 mil receitas diferentes disso. Tem uma amiga minha aqui do Rio que fala que a avó dela botava papel pardo. Ela preparava todos os ingredientes do cholent, botava saco de pão, né, papel pardo em cima e depois tampava a panela, que era para a cor ficar mais bonita. E os ovos também, sempre super apreciados. Aqui na direita, a gente vê o ovo depois que ele já ficou cozido um tempão, né? Fica cozido 24 horas, né? Então, 24 não, dá mais 18, né? Então, ele fica super cremoso. O da esquerda é a versão ashkenazi dele. As pessoas comiam cebola. Olha como é que eu falo, por que é uma comida de pobreza. As pessoas iam descascando as cebolas, iam guardando as cascas da cebola. E quando chegava no sábado, na sexta-feira, botava todas as cascas de cebola para cozinhar junto com os ovos e fazer esses ovos marrons. O ovo também é uma coisa muito judaica, né? Muito se fala sobre o ovo no Talmud. O ovo é o único alimento que, quanto mais você cozinha, mais duro ele fica. Ou seja, é exatamente como os judeus, né? Quanto mais pancada você dá, mais resistente eles ficam. E a pasta de ovo, aquela bem boba, que todo mundo conhece, que tem tudo que é canto, também é uma invenção judaica, do ovo amassado, né? Primeiro ele era amassado com schmaltz, depois com grivala, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, e até que foi para a época da maionese. Uma outra coisa que aí isso tem no cholent ashkenazi, né? Não no sefaradi não tem. O quiche é outra coisa que a gente botava dentro do cholent. É um clássico da comida judaica e é o suprassumo disso que eu venho falando. É o tipo da coisa que, se você não cresceu comendo, você não vai querer comer nunca, porque você vai olhar aquela coisa meio cinza, meio pouco definida, né? Vamos dizer, não apetece ninguém, mas para a gente tem uma conotação muito histórica e de afeto, né? Você pegava miúdos, os ingredientes mais baratos que você conseguisse achar, farinha, a gordura do frango, né? O mundo inteiro cozinhava com banha de porco. Todo mundo usava o lardo, que era banha de porco. O judeu, obviamente, não podia usar banha de porco. Então, a gente começou a usar o azeite, né? Azeite, alho, berinjela, hoje, são top 3 da comida mediterrânea, né? Mas são coisas que os judeus começaram a usar exatamente para não poder usar a banha de porco. E os judeus da Europa, mais para cima, que não tinham acesso ao azeite, faziam schmaltz, que é a gordura, eu vou mostrar daqui a pouco a foto, é a gordura ou do ganso ou do frango, que não é simplesmente pegar aquela gordura e passar na comida, você tem um preparo para fazer aquilo. Então, você pegava a farinha, pegava os schmaltz, pegava os miúdos, ia mexendo para fazer esse recheio, e aí ou você pegava uma tripa do intestino da vaca e recheava para fazer essa linguiça, né? Ou você pegava o papo da galinha, botava aquele recheio dentro do papo da galinha. Tinha gente que fazia gefilte fish assim também, na pele do peixe, e botava o recheio dentro. Ou você pegava a pele do pescoço da galinha,
botava essa massa, né, que a gente fazia de esmaltes com farinha, e botava ali dentro, costurava e botava dentro do Chuland. Isso é chamado de Kiske, né? Em alemão é Derma, então o pessoal da Alemanha chama de Derma, e o pescoço é o Hälsel. Desculpa aí a pronúncia se não estiver boa. Muita gente acha que a tradução de Kiske é intestino, mas não é. Intestino em Yiddish é Gedern, tá certo, Moisés? Gedern. A tradução mais apropriada, eu acho, seria entranha, pois, na verdade, esse termo ele é usado para muitas situações. É como se fosse uma emoção profunda. Ela tem uma... O judeu tem uma coisa de Kiske dentro dele, sabe? O Kiske virou uma coisa muito forte. E no Pessah a gente também fazia isso, só que em vez de botar farinha, a gente botava matzmeil, né? O Kiske é uma iguaria de casamento, de bar mitzvah, era uma coisa muito apreciada, muito feita. Assim, o pessoal fala, todo mundo ficava disputando o Kiske, e na verdade é isso, é farinha com gordura. Aí depois caiu um pouco em desuso, porque é uma coisa pesada, gordurosa, e começou a ficar difícil de achar tripa. Na América não vende tripa nem por um decreto, né? E agora está voltando super à moda e é vendido congelados em açougues e delis e tal. No mundo sefaradi também tem uma coisa parecida, mas como os sefaradis sempre tiveram mais dinheiro que a gente naquela época, né? O deles levava carne. E aí aqui, schmaltz e gribnes. Então, como eu falei, como todo mundo usava o porco para cozinhar, e no norte da Europa, a gente não tinha azeite, a gente usava essa gordura do ganso ou da galinha. Você tem que derreter, coar, botar de novo, isso dura muito tempo, não é uma coisa perecível, e ficava muita gordura agarrada na pele. Então, a gente botava na panela as peles todas juntas para poder ir soltando aquela gordura que estava ali. E aí, isto virou uma das coisas também super, hiper apreciadas dos Ashkenazim, que são os gribnes. Depois que essa pele já estava ali naquela gordura derretendo, virava esse torresminho de pele de frango, que os judeus ricos comiam de aperitivo, e os judeus mais pobres era a carne da refeição, né? E aí misturava ou na salada de ovo, ou no patê de fígado, ou no purê de batata. Outras comidas que mostra como que a cultura judaica veio para ficar, né, o nosso modo de comer. Tem relatos nos livros que falam da Inquisição de uma empregada de família falando: eu vi que essa casa não usa carne de porco, eu vi que ela prepara um cozido na sexta-feira que vai comer só no sábado. Esse tipo de coisa já era um entregador, né? É como se fosse a gente estava como se a gente estivesse se caguetando, né? De ser cristãos novos. Então, na casa de todo mundo tinha linguiça. O que a gente ia fazer que a gente não podia comer linguiça? Então, a gente pegava o pão, misturava com frango e fazia essas linguiças chamadas de alheiras e botava tudo pendurado na porta do lado de fora da casa para mostrar que tinha linguiça naquela casa. E a alheira é tida como realmente uma comida judaica que ficou em Portugal, né? Uma outra comida, um prato italiano também, que é totalmente de inspiração. O italiano, em geral, não mistura doce com sal, eles não gostam muito dessa coisa agridoce, nem de misturar as duas coisas. E tem esse prato, rota de faraó, né? Roda do faraó, na Parashá Bechalar, que é quando abre o Mar Vermelho e a gente atravessa o Mar Vermelho, e depois, quando as carruagens do Egito vêm atrás da gente, Deus fecha o mar de volta e as carruagens, né, são engolidas pelo mar e os egípcios morrem. Então, são fatias de salame de ganso, tagliatelle, com as fatias de salame de ganso, e passas. Os passas são os egípcios se afogando nas ondas do mar, que é o tagliatelle, e as rodas das carruagens, que é o salame, né? Uma outra coisa
Aí tem a parte das comidas. Ué, não entrou o outro. Tem a parte das comidas que tem um significado muito grande, que é, por exemplo, Krepler. A gente come Krepler 3 vezes por ano. Krepler é aquele pastel cozido de massa recheado de carne, né? E por que a gente come Krepler? Inclusive, vai comer agora em Yom Kippur. A gente come em Purim, em Yom Kippur, antes do Yom Kippur, e Hoshana Rabbah, que é o último dia de Sukkot. A massa, que é ligada ao pão também, é bondade. E a carne vermelha é ligada à severidade. E é assim que a gente quer ser julgado. A gente quer ser julgado com a bondade acima da severidade, né? A gente não quer que a Hashem use de severidade com a gente, quer que use de bondade. Então, definir a comida judaica é difícil por causa disso tudo, mas assim, tem muitas origens diferentes, né? Coisas que vieram em tudo. Mas tem um link geral, né? O trigo sarraceno, o borsch, peito de boi, é a comida clássica da Ucrânia, com a gordura de esmaltes, né? Cuscuz, tagine, os cozidos, azeite do Marrocos, do Levante, do norte da África. Sopas e ensopadas de legumes, carne moída com trigo e gordura de carne. Lá também estava gordura de carneiro. Oriente Médio. Os maltes, a alho e a cebola, que são típicos, totalmente típicos da comida judaica, né? Mas então, o que é a comida judaica? A comida judaica é mais do que simplesmente uma alimentação física, né? Ela é uma alimentação física e espiritual. É uma comida que evoca o sentimento judeu de pertencimento, celebra as festas, marca o ciclo do ano. A gente já sabe que está chegando o Rosh Hashanah, né? Então, você já sabe que vai correr atrás de cabeça de peixe, que vai comprar mel, que vai comprar maçã, que tem e a romã, e daqui a pouco vem, logo depois, assim, né? Depois vem Sukkot, depois vem Rosh Hashanah, Hanukkah, que a gente vai fazer os latkes e os sonhos. Então, ela celebra esse ciclo da vida. O prato que une todos os judeus no mundo todo, né, em volta do jantar de Shabbat, a halá que uma pessoa está comendo em Vladivostok é a mesma que vai ser comida em Los Angeles e que vai passando por todos os Shabbats ao longo desse caminho, né? Que traz de volta e passa para as próximas gerações nosso sentimento do gueto, do shtetl, onde a gente sempre lutou para, de alguma forma, conseguir comer o bolo de mel em Rosh Hashanah, o strudel em Sukkot, o latkes em Hanukkah, Oznei Aman em Purim, Haroset em Pesach, o Keiskel em Shavuot. Para os sefaradim são os bolinhos de alho poró em Rosh Hashanah, o cozido de berinjela com carne em Sukkot. Enfim, é tradição, né? Eu acho que... Eu não sei se as outras culturas têm isso tão forte assim como nós, né? Nos Estados Unidos tem uma expressão que fala a bagel Jewish, os judeus que foram se desligando, né? dos costumes, da religião e tudo, mas não pode ver um bagel com salmão e cream cheese, que ele sabe que é a praia dele, né? Ele é um bagel Jewish. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, que é tudo feito mediante muita pobreza, mediante muito expulsão, né? De você ter que sair da tua terra e vai lá para o outro lado. Eu me lembro, meu avô falava que quando ele saiu da Ucrânia, 15 anos, veio 3 meses passando mal no navio, quando chegou no porto de Recife, ele viu negros vendendo aqueles sacos com milhares de laranjas, sei lá, ele comeu laranja até não poder mais, passou mal pra caramba de novo de Recife até o Rio, ficou não sei quantos anos sem comer laranja de novo, né? Então, eu acho que eu acho que transcende, né? Não é arroz, farinha, feijão, é uma coisa muito mais... Não sei se eu consegui passar a ideia para vocês, mas como é que a gente consegue pegar uma farinha com uma gordura de frango e transformar numa coisa que fica todo mundo disputando um pedaço de quisca, né? Era isso. Gildinha maravilhosa. Nossa, passaram-se 45 minutos e a gente não sentiu. Que coisa linda! Acredito que deve estar todo mundo super encantado.
Já temos aqui pessoas para fazer perguntas, então eu vou chamar quem, por favor, levantem as mãozinhas amarelas, que fica mais fácil, tá bom? Porque a sala está super lotada, maior sucesso, então, para a gente poder dar tempo para todo mundo perguntar, tá bem? E aí a gente mantém os outros microfones fechados, por favor. Então, eu vou convidar agora a Simone para fazer a pergunta. Simone. Simone, libera o microfone se você estiver ouvindo. Simone? Vamos pular, Simone. Simone, eu pedi para você ativar o seu microfone, é só você clicar em cima. Acho que ela não está ouvindo, Sua. Vamos passar para a próxima, Sua. Eu vou passar, então, para a Mary Elise, tá? Mas eu peço para todo mundo fechar seus microfones, por favor. Agradeço, obrigada. Boa noite a todos, Shavuotov, Shana Tová, maravilhosa, sem palavras, acho que uma aula é pouco, por tanta coisa que você sabe. Uma vez, uma portuguesa estava até morando em Paris, e ela me contou que o bacalhau era de origem judaica, então eu gostaria de saber se é realmente ou não. Tipo... Isso eu nunca ouvi. Do bacalhau ser judaico, eu nunca ouvi. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, que, na verdade, principalmente aqui no Brasil, tá? Eu acho que na Noruega não é assim, mas principalmente aqui no Brasil, a gente poucas vezes usa o bacalhau verdadeiro. A gente usa 6 tipos de peixe que são abacalhoados, né? Eles passam pelo processo de salga para ficar tipo bacalhau. E tem vários desses peixes alguns desses 6 tipos de peixe que eles não são kasher. Então, por exemplo, eu nunca compro bacalhau cortado, eu sempre compro o bacalhau inteiro, ou eu compro da lista kasher, né? Ou eu compro o bacalhau inteiro, porque aí eu vejo atrás, sempre sobra uma ou outra escaminha para eu ter certeza que ele é kasher. Agora, isso do bacalhau ser de origem judaica, eu nunca ouvi, não. Então, eu tava, como ela sabia que eu era judia, ela falou, sabia que o bacalhau é de origem judaica, em Portugal se fala muito. Eu, como não tenho conhecimento, assim, disso... Posso procurar depois, posso procurar saber, mas realmente isso eu nunca ouvi, não. Ela falou em Belmonte, inclusive, que tinha muitos marranos, eles comiam muito. Então, pode, de repente, procurar. Vou procurar. Obrigada, olha, maravilhosa. Amei, Obrigada. amei. Vocês todos estão de parabéns, os que tiveram ideia, e você, maravilhosa mesmo. Obrigada. Escolha. Eu vou chamar a Rosete agora para fazer. Rosete, a sua pergunta? Objetivamente, Gilda, quando é que você vai preparar um jantar de confraternização para o Conselho Deliberativo da Fierj? Com esse quando acabar a pandemia, com o maior prazer. Eu juro que eu ajudo na cozinha, mas, pelo amor de Deus, faz esse jantar, nós merecemos, não é? Mas você sabe, só para deixar claro isso para vocês, eu tenho que ser muito honesta, eu nunca preparei um quiche na vida. Tem umas coisas que não combinam mais com a gente, né? Assim... Não, tudo combina, tudo combina. O grill, né? Eu tenho maior vontade de comer, mas essas coisas, tem umas coisas que são muito trabalhosas, não dá mais. Olha, que a combinação seja a menor das tuas preocupações. Pode deixar. Obrigada, querida. Muito obrigada, minha querida. Foi maravilhoso. Que bom, obrigada. Bom, eu acho que a Simone, você conseguiu desbloquear o seu microfone? Senão vou chamar outra pessoa. Bom, eu vou chamar a Raia, então. Querida Raia.
Estava esperando a minha vez. Boa noite, Gilda. Olha, parece que você passou pela casa da minha família, dos meus pais, sabe? Foi maravilhoso tudo. Cada passo que você dava, eu ia lembrando. Você fala, na minha casa chamava Grivon, era polonesa, com V, sabe? E sabe qual era o meu sanduíche preferido? Era pão com schmaltz, com grivo e com fígado de galinha. Eu amo. Olha, eu era da Chomer e a gente tinha que colocar toda a comida para comer todo mundo junto, né? Eu sempre gostei de comer o melhor no final, mas como eu tinha medo que alguém pegasse o meu sanduíche, era o primeiro que eu comia, mas era o que mais eu curtia. Nossa, eu achei fantástico o que você falou, mas viajei, sabe assim, voltei à infância, adolescência, e uma coisa que você falou que a gente mantém, e é uma pena, eu não cozinho, sabe, mas eu adoro a comida, eu adoro. Até no Kneidler, minha mãe botava um pedacinho de grivo também no meio, sabe? E se chamava aquele que você falou do pescoço, que costurava, nós chamávamos de meigale. Meigale é uma outra coisa. Eu já vi várias vezes esse debate. Nós brigávamos, meus filhos, sabe? Todo mundo brigava porque eu não comia pele, mas aquele recheio maravilhoso. Explica, então. Mas você vê, por exemplo, uma coisa, sem querer te interromper, mas, por exemplo, uma coisa, eu cresci vendo meus pais e meus avós comendo pezinho de galinha no iur. Hoje, se você servir uma sopa na mesa com pezinho de galinha dentro, a nova geração sai toda correndo, vai todo mundo embora de casa. Ninguém consegue nem ver isso. Tem um amigo da nossa idade, que eu não sei se está aqui, o Daniel Olhan, é o único que eu conheço que gosta disso. Meus avós disputavam o bumbum da galinha. Então, assim, eu não tenho pretensão, uma meia-culpa, uma reflexão que eu queria fazer aqui, né? A partir até de uma jornalista russa que foi morar em 74 em Israel, ela falou um negócio que mexeu muito comigo e eu comecei a mudar isso aqui em casa. Todos nós temos essas lembranças. E aí fico eu inventando receitas novas, vai fazer ceviche, vai fazer guacamole, não sei o quê. Mas eu cresci comendo uma melige, comendo, né, o quiche, o meigele, e os nossos filhos? Então, assim, eu antes ficava inventando receitas novas para as festas. Hoje em dia, eu tento deixar as receitas novas para o Shabat. Na festa, ter o cardápio fixo, que eu acho que é importante para gerar essa memória. Essa Jana Gur, ela é muito famosa em Israel. Ela escreve muito sobre comida israelense e depois começou... Eu tenho um livro dela que eu adoro, que é de Marrocos de Marrakech a Minsk, né? Porque ela tinha a voz sefaradita e tinha a voz ashkenazí. E até como uma avó debochava da outra quando ela conseguia berinjela. Ai, vem na minha casa que eu fiz berinjela. Aí outra, ela vem, ela servia aquela coisa cinza para a gente, né? Com o deboche de uma com a outra. Mas hoje eu me preocupo mais com isso, de criar uma memória gastronômica, principalmente para as festas. Deixar as invencionices para dias normais, né? E criar, pelo menos para as festas, essa memória. Concordo. É isso mesmo. É essa memória mesmo. Ô, Gilda, no Yom Kippur, só para terminar, em vez de se comer gefilte fish, minha mãe e minha Martênice de São Paulo também faz isso. E meus netos comem. Em vez de fazer com peixe, fazem com galinha moída, peito de frango moído. Eu acho que é por causa para você não ficar com muita sede, né? E faz a moda de gefilte fish, mas faz com carne. É delicioso. Eu fiquei surpresa ver meu neto comendo. Eu não acreditei, o Alê comendo isso. E eu falei, você gosta? Eu adoro. Quer dizer, são coisas maravilhosas. Não é? Eu acho que é por causa da sede, não sei. Você sabe, eu não sei se vocês sabem, mas na verdade, a gente sempre fala da refeição antes de Yom Kippur, né? Mas, na verdade,
a obrigação de fazer 2 refeições. Se faz um almoço muito farto, e aí, quando chega a hora do jantar, mais ou menos 5 horas da tarde, ninguém aguenta mais comer. Mas é para fazer assim. E aí, nessa primeira refeição, a gente come carne ou frango, e na segunda, geral, se come peixe. Você pega, já fica com uma coisa mais leve, sabe? Tudo tem lá, né, vários simbolismos, mas a obrigação, na verdade, é das 2 refeições. E você fazer essas 2 refeições direito equivale quase a fazer um novo jejum. Gilda, você não falou no búbalo, nem falou nos látkes, que são maravilhosos. Não falei no mamule, não falei no fluido, não falei no bagel, eu não falei num monte de coisa. Mas Pegar um apanhado mostrando. É muita coisa, né? Foi uma viagem maravilhosa. E a ideia de colocar, né, visualmente a comida, nossa, eu não vou dormir essa noite. Muito obrigada. Vou chamar a Mirelle, que a gente está com uma lista grande aqui para perguntas, Gildinha. Vou chamar a Mirelle, querida. Obrigada. Eu quero dar os parabéns, Gilda, absolutamente fantástico. Eu queria fazer uma pequena observação que aqui no Brasil, no Nordeste, né, a carne seca que eles usam é uma tradição judaica que veio com os novos cristãos e aí foi abraçada pelo povo no Nordeste do Brasil. E, bom, eu tenho certeza que tem espaço, Gilda, para a segunda, vale a pena ver de novo, né? Segunda parte, onde você poderá também trazer doces, né? Fazer as sobremesas, né? As sobremesas que são absolutamente deliciosas. Realmente, você fez a gente viajar na nossa infância, né? Pelo menos a minha também, na minha adolescência, né? No Egito. E eu agradeço, fantástico. E se tiver alguém que prepara essas borecas e tudo, por favor, passe o seu contato para o Beto, para que ele também inclua quem prepara, porque, por exemplo, eu sozinha, eu gostaria, né, de poder comprar com quem produz, né, esses doces e salgados. Muito obrigada. Maravilha. Eu vou chamar a Magali agora. Magali, querida. Oi, Gilda. Tudo bom? Tudo bem? Você sabe que eu sou a maior fã da sua comida. Você cozinha maravilhosamente bem. Não só eu, mas toda a minha família, né? Mas você hoje arrasou, dando realmente, ensinando a gente de onde vem, como é, sempre assim, fazendo tudo com delicadeza, com pesquisa. Foi maravilhoso. Eu só vou pedir a parte 2 depois. Faça mais, porque foi muito bom. Obrigada. Tchau, Gilda. Parabéns. Obrigada. Todo mundo já está pedindo, já tinha falado para a Gilda para a gente fazer a parte 2. Aí, Gildinha. Vou chamar a Anitta agora. Anitta. Boa noite, Gilda. Eu sou de São Paulo. Prazer. Sua apresentação. Eu quero dizer o seguinte: minha sogra era uma cozinheira caché, era uma cozinheira de mão cheia. Ela fazia um prato de cupim com ameixa preta e deixava 12 horas cozinhando esse prato. Delícia. Depois que ela faleceu, nunca mais eu consegui comer esse prato em lugar nenhum, nem em restaurante caché. Não sei se é conhecido ou não, mas era uma coisa assim deslumbrante, era uma delícia, porque o cupim já é gostoso e é caché. E com as ameixas pretas, então, é um prato judaico? Eu não conheço. Ela é sefaradi ou ashkenazia? Ashkenazia. Ashkenazia? Eu ia dizer que pelo fato de usar ameixa, eu imaginei que fosse uma receita sefaradi. De repente, não sei, eu posso procurar. Eu vou até pegar um papel aqui para anotar essas coisas. O que eu vou procurar? Do bacalhau e do... Achei a ideia maravilhosa. Uma coisa cozinhando 12 horas. O cupim ficava doce, sabe? Era muito gostoso, muito bom. Cupim com ameixa preta. Vou anotar e vou procurar depois para vocês. Muito prazer, Gilda. Adorei, viu? Que bom, obrigada. Prazer. Tirar suas receitas. Gilda, será que não é o Gilda Klops? Agora. Oi?
Vou chamar a Gildinha, uma outra Gilda agora que está querendo fazer pergunta para você, Gilda, só xará. Gilda, abre o som aí, por favor, Gilda. Okay. Aberto já o microfone. Oi, Gilda, minha xará. Tudo bem, querida? Eu lamento só que eu não peguei o início da tua explanação, mas o que eu vi, adorei. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu só estou te ligando, eu não sei, de repente você até falou isso, mas quando você comentou tanto sobre o aspecto afetivo que tem as comidas judaicas, como elas são marcantes na nossa vida, eu só queria lembrar que eu acho que, graças ao Shabat, é que essas comidas se tornaram tão importantes, porque, como você falou, todos eram muito pobres, e mais, para o Shabat sempre havia uma refeição com carne, então eu acho que, por se repetir toda semana uma refeição boa, é que essas comidas ficaram tão entranhadas na nossa memória, no nosso gosto, na nossa maneira de ser, entendeu? Então, só queria lembrar a importância que teve o Shabat para isso tudo. É verdade, é verdade. Não sei se você já comentou, porque como eu não vi no início, eu não posso dizer, mas eu acho isso importante acrescentar que foi graças a essas reuniões semanais que as comidas ficaram tão presentes na nossa vida. Falando sobre isso, né, de memórias, de coisas que a gente fazia, deixou de fazer, e depois se toca que tem que voltar a fazer, em vez de ficar caçando receitas mirabolantes novas, de aproveitar as coisas da nossa tradição. Eu acho o jantar de Shabat, por exemplo, se encaixa perfeitamente nisso, porque hoje em dia você vê cada um chega em casa numa hora, ou senta na mesa com o celular na mão e não sei o quê. Então, você tem, pelo menos na sexta-feira, ninguém bota o celular na mesa e marca um horário para todo mundo sentar junto, é muito importante. Eu vi entrar aqui um comentário que eu não tinha associado, o Breno Lerner escreveu aqui sobre o tzimes realmente é que agora a gente vai comer em Rosh Hashanah, a cenoura caramelada com ameixa preta, e é bem capaz do cupim ser uma versão do tzimes, né? Correto. Eu gostei mesmo. É uma adaptação. Fazer esse ano para Rosh Hashanah. Isso. Muito obrigada por tudo. Tá? Vamos esperar a segunda vez. Tá? Eu vou chamar a Malvina agora, mas só queria fazer um adendo que na Sefaradi tem uma comida chamada albornia, que também leva ameixa, mas não é cupim, é frango, mas é uma comida cefa e de Marrocos, Tanger, enfim. Então, só para lembrar aí que tem essa comida chamada albornia. Vou chamar a Malvina agora. Malvina? Bom, vou chamar o Jax, porque a Malvina está sem microfone. Jax? Jax também está sem microfone. Então, agora eu vou chamar o Joelson, que tinha levantado a mão. Eu até abaixei. Gilda, maravilhosa palestra, parabéns, bateu o recorde dos recordes. Eu acho que você vai ficar devendo duas coisas. Um jantar em comemoração, quando a gente completar 1 ano de Segundas Intenções, e uma segunda palestra sobre sobremesas, que quem jantou já na tua casa fica maravilhado. Obrigado. Obrigada. Beto, você tinha levantado a mão também para fazer uma pergunta? Eu não sei como é que funciona. Deixa eu abrir meu som. Gilda, show, show, parabéns, show. Obrigada. Show, maravilhoso. Eu consegui isso. Gilda, só me mata uma dúvida. Os embutidos judaicos são feitos com que tipo de membrana? Porque normalmente é feito com membrana de porco, aqui no Brasil, salsichas, linguiças. As judaicas são feitas com que tipo de membrana? Tripa de vaca. Tripa de vaca logo mesmo? Depois que os judeus chegaram nos Estados Unidos,
esqueci agora o nome da empresa, mas que começou a fazer uma... Agora é tudo sintético, né? Meio plástico. Sim. Mas foi uma das primeiras coisas que a indústria judaica americana... Aliás, vocês não têm noção da quantidade de coisas que os judeus começaram a fazer nos Estados Unidos e que cresceu, né? E virou... indústrias enormes a partir da vontade de comer o que comia na terrinha, né? Então começou como uma coisinha pequena e o Bazooka, por exemplo, todo mundo conhece o chiclete Bazooka. No começo lá do East Village, né? Que os judeus eram paupérrimos, moravam naqueles cortiços. Uma coisa muito fácil de fazer em casa era fazer bala e botar para os moleques vender na rua, em saquinhos, né? E aí, esqueci agora o nome da família, eles tinham uma fábrica de charuto que faliu por causa da depressão e começaram a fazer essas balinhas. E aí, quando começou a guerra, que começou o racionamento de açúcar, eles saíram comprando tudo que era fabriqueta e fechava a fábrica, era só para ficar com a cota de açúcar. E viraram uma indústria enorme, que foi quem lançou o chiclete Bazooka, que o nome Bazooka vem por causa da Segunda Guerra Mundial, e viraram um boom. E aí lançaram, tem aquela tirinha de história em quadrinho dentro, né? Que são sempre umas piadas assim bem... humor totalmente judaico, né? Nos Estados Unidos parou de ter as tirinhas dentro, mas em Israel até hoje ainda tem a circulação dessas histórias em quadrinho do personagem Bazooka. Muito sem graça, por sinal, né, Gilda? Mas é um humor judaico. O Walmart vende tripa. No Walmart vende tripa, Estados Unidos, as tripas sintéticas perfeitas para fazer. Obrigado, Judinha. Parabéns, show. A ideia do Joelson vale a pena, hein? A ideia do Joelson. Moura Xeloca quer fazer pergunta? Não, eu só comentei sobre as tirinhas, que eu fiquei anos pesquisando para ver se alguém conseguia rir e não dava certo, nunca deu certo. Querida. Gildinha, eu quero fazer uma pergunta. Vou aproveitar aqui que ainda ninguém levantou a mão no intervalo. E eu queria que você, se você pudesse, porque algumas pessoas até já pediram, alguns livros que você pesquisou para fazer essa palestra sensacional, as pessoas estão pedindo, então nem é uma pergunta, é para você depois dar essas dicas, se você quiser mandar, enfim, a gente depois repassa, ou você colocar no bate-papo, mas, enfim, você fez uma pesquisa tão maravilhosa. Eu faço questão de mostrar aqui que eu amo esse livro, amo. Olive Trees and Honey. Tem até esses aspectos importantes da Torá que eu nem cheguei a comentar, mas quando Hashem prometeu a terra de Israel para a gente, ele falou que era terra de leite e mel, né? Então é o nome desse livro. Esse livro, eu tirei a capa porque eu estava manuseando o livro, fico com medo de estragar isso aqui. Esse Gil Marx era um rabino reformista, chefe e pesquisador. E eu nunca vi, ele sabe tudo de tudo, assim, eu resumi muita coisa, na verdade tem um monte de livro aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou viciada em livros de culinária, mas ele tem coitado, ele faleceu super cedo, há uns 4 ou 5 anos atrás, talvez até mais um pouco, em Israel, mas é fantástico, é Gil Marx o nome, deixa eu ver se a câmera... Mostra de novo o título do livro. Olive Trees and Honey. Tem esse e tem um outro dele, é que eu tirei as capas que eu não queria estragar enquanto eu estava manuseando, esse Encyclopedia of Jewish Food, também é dele, é muito bom. Aquele Olive Trees and Honey é só receita vegetariana. E tem um outro... Acho que está de cabeça para baixo, Gilda. Você mostrou de cabeça para baixo, eu acho. Aqui, E tem um outro que foi lançado ano passado nos Estados Unidos, que tem umas crônicas deliciosas. Espera aí. Tem umas coisas muito engraçadas. Esse aqui, As 100 Comidas Mais Judaicas. E tem umas coisas muito engraçadas. Aí está falando que uma crônica sobre cada comida, né? Margarina, que é uma coisa totalmente
judaica, o salmão, o bagel, o bazuca está aqui, essas pratos todos. Aí tem uma crônica falando sobre sobras, que é uma coisa totalmente judaica, você ir reciclando a sobra. Claro. E, inclusive, que isso está no Talmud, você não pode fazer baltashrit, baltashrit é desperdício, a gente é proibido de desperdiçar. Aí que tinha um judeu do centro dos Estados Unidos falando: 30 anos eu vivi com a minha mãe e até hoje eu não consegui descobrir qual foi o prato original. Eu só ia comendo sobra reciclada. Ai, fantástico. Não consegui descobrir qual foi o prato lá atrás. Achei bárbaro isso. Bárbaro mesmo. A Denise Berger quer fazer uma pergunta. Aí estou perguntando qual é o nome do autor desse último. Desculpa. Esse último é uma coletânea de vários autores. Alana Newhouse. Muito bom. Tem umas crônicas muito divertidas aqui, muito divertido. Maravilha. Denise? Também adorei, Gilda. Eu não conhecia você assim ao vivo, só conhecia de leitura e foi uma delícia. Então, nessa onda... Você que faz um molho de salada delicioso? Eu agora faço um molho. Adorei seu molho. Eu tenho que falar, depois a gente fala disso. Mas essa curiosidade da alheira, você acha que as rabanadas também têm a ver com Hanukkah, a história de fritar? Eu acho que sim, até pela coisa do aproveitamento. Porque, na verdade, a rabanada é um pão dormido, né? Tem toda tem uma história ligada à fritura e como que foi a evolução dos bolinhos. Eu já fiz uma vez um programa na Fiesc que eu falei um pouquinho sobre essa evolução da fritura e do bolinho, né? Mas eu acho muito possível, sim. Porque você vê, até o Natal, que coincide com a nossa festa de Hanukkah, é festa das luzes também, né? Tem essa coisa de iluminar e tudo. Então, pelo simples fato de aproveitar um pão dormido, eu acho que pode sim ter muito a ver com a gente também, é verdade. Eu adorei. Que bom, obrigada. Fiquei com muita fome. Eu vou também fazer um adendo sobre os sonhos nos cristãos novos e essa culinária também, que você falou tanta coisa sobre isso, tão incrível. Os sonhos em Hanukkah tem na culinária dos cristãos novos, dos portugueses, que chama filhoses. Não sei se alguém já ouviu falar. Filhoses é a mesma massa, igualzinho do sonho, frito, igual, idêntico, só que é uma forma ele faz em vez de ser bolinha, faz uma forma como se fosse uma argola. Mas é a mesma massa e também é usado na mesma época de Hanukkah, onde os cristãos novos faziam essas receitas, como você falou também da fina. Então, assim, uma coisa tão interessante isso, né? Assim, você vê aquela linguiça que pendurava na porta também, né? Isso tudo foi os cristãos novos que faziam, e é incrível o que você falou hoje. Muito, muito, muito. Dentro dessas coisas, assim, uma coisa muito... Eu acho que a maioria das pessoas sabe disso, mas essa história de falar, não aponta para a estrela que dá verruga no dedo, isso também é uma coisa totalmente de cristão novo, que sabia que era gente contando estrela para ver se já tinha acabado o Shabat. Então, não faz isso para não se entregar, né? Como fazer o sinal da cruz quando passa na frente da igreja, que era para mostrar devoção, né? Tem várias coisas assim exatamente, dos cristãos novos. Gilda, essa questão do desperdício que você falou é educação pura. Sabe, eu fui criada assim. Olha que meus pais foram sobreviventes, quer dizer, quando começaram a ganhar alguma coisa, a qualidade da comida melhorou 100%. Mas era assim, coloca no prato aquilo que você vai comer. Passei isso para os meus filhos, agora os netos também sabem. Você pode comer o que você quiser, mas não deixa no prato nada. É uma educação. Toda casa judaica tem muito isso. E o judeu tem essa relação com comida muito grande, muito forte. Eu acho que não é normal. Assim. Não, mas também porque passaram muita fome. Por isso. Eu acho que fica essa memória, né? De todas as necessidades que passou. Principalmente sobrevivente de guerra, principalmente. Isso, então, não se fala. Aí de Shimamanos, nas casas, as mães praticamente comiam, deixavam o púlcaro, a melhor parte da galinha, para os filhos.
e a mãe comia o que sobrava. Eu lembro disso. Isso é uma coisa incrivelmente judaica, né? Gildinha, não precisa dar parabéns porque está aí, está tudo maravilha. Agora, eu queria uma campanha para uma coisa que eu sinto saudade. Por que que em outras partes do mundo eu ainda consigo comer Muenkirro, que é o biscoito com a semente de papoula? E aqui é proibido. Ai, meu Deus. A semente de papoula foi proibida no Brasil. É isso. É uma das coisas da minha infância. Ficava naquele slói, naquele vidro. Mamãe Na minha fazendo casa aquele também, biscoitinho. Moisés. Na minha casa também. Todo mundo com Muenkirro. E eu trazia de viagem. Eu também. Eu trago até hoje. Quer dizer, até hoje eu não trago porque eu não viajo mais. Eu já trouxe uma vez. Eu trouxe escondido e dei para alguém fazer. Que faz. A Rosete falou que faz. Que mas ela não tem o Muen, a não ser que ela consiga de uma outra maneira. Vai ser presa, a Rosete vai ser presa. Ela vai ser presa. Agora, tem uma outra coisa também que a Gildinha falou, e que isso eu aprendi, eu já fui dono de restaurante também, rapidamente um depoimento. Nunca coma almôndega em restaurante, porque é a tal sobra judaica. Sobrou carne, vira almôndega. E em determinadas comidas também, depende do dia, você não come peixe em determinado dia da semana, porque é o que não vendeu no fim de semana, quando é que ele recebe, tem todos esses macetes. E o molho de tomate também, Moisés. O quê? O molho de tomate também, é o resto de tudo. Não, aí eu não sei. Não, aí eu acho que não. Eu acho que tem Moisés, parmegiana também. Isso, a outra curiosidade é a seguinte. Espera aí o Carlinhos vai falar. Esse é do Ceará, hein? Ele come porque se você quiser papoula, vai ser preso. Ele come macaxeira que veio de Israel. A gente come só tudo que ela falou. Fala, Carlinhos. Fala, Carlos. Tudo que a professora falou aí, que foi uma palestra genial, existe aqui no Ceará. Tudo. É uma coisa impressionante, viu? Lembra do Lira Neto, que ele escreveu sobre o levantado do chão? Claro. Sim. Né? Lembra aquela palestra dele? Claro, é incrível, claro. a culinária do Ceará é muito igual, viu? A berinjela, a batata, tudo, o peixe, viu? Incrível isso aí, viu? Eu me lembro Parabéns, do peixe do ideal. Palestra, o peixe do ideal é um peixe. Você lembra? Suzana, Oi, o André Mirélia. fez uma pergunta aqui, ele é de Salvador, e ele pergunta aqui no Rio qual é um bom restaurante judaico na Zona Sul. Isso. Tem 2 lugares para se comer. O único restaurante judaico que funciona um é o Tessen, para jantar que é um restaurante Shakshuka. de comida judaica, não é kasher, mas é um restaurante de comida judaica. Muito bom o Tessen. E outro que tem muita coisa gostosa, mas que não está funcionando na pandemia, é o buffet do Barilão aos domingos. Maravilhoso também. Tem chulant, tem varênicas, tem um monte de coisa também. Gilda, também restaurante kasher. Tem o restaurante do O restaurante do Shakshuka também não faz comida judaica. O restaurante do Cine faz comida kasher. Você tem razão. Você chega lá, você não come varênicas, você não come um chulant, você não come nada disso. É verdade, é verdade. Mas é o único restaurante. Você não falou também do harengue. Me conta um pouco do harengue. De noite. Me conta um pouco do harengue. Qual é a tradição do harengue? O esmalte de harengue e o defumado. Por que a diferença? O harengue era o peixe mais barato que tem, é como se fosse uma sardinha aqui, né? E os 2 processos, o do vinagrado e o do sal, são exatamente para fazer ele ser longevo. Durar mais. Né? Para poder durar mais. E hoje aqui, você vai comprar o herring mais caro que o quilo do salmão. Mais caro que você comprar o herring e é pior, em conserva, mesmo você comprando no atacado balde, é mais caro que o quilo de salmão defumado. Dentro dessa cultura nossa, né, da reciclagem e tudo, a minha mãe sempre fez herring com sardinha. Ela ia para a feira, comprava as sardinhas abertinhas e botava no sal grosso, né, e depois preparava exatamente igual o herring. Meu filho está falando que também tem comida judaica no Lubavitch para vender também.
Respondeu, Mirelle, para você, então? Posso fazer? Tem bastantes opções, né? Não é só para mim, não, era para o senhor. Para o André, né? André, que estava querendo. Sim. Agora só faltou. Agora tem o restaurante aqui. Muito obrigada, gente. A Rai, eu acho que quer fazer mais uma pergunta. Rai. Eu quero contar uma coisa sobre o Hering. Aqui no Leblon, na Carlos Góes, onde tem o McDonald's, antigamente tinha Itálica. Itálica era um restaurante e atrás vendia Hering. O cara que trabalhava era Góes, mas ele sabia falar ídis. Então, toda sexta-feira, eu ia lá fazer as compras e ia depois no curte. Ele contava tanta piada e ele guardava para mim, eu sempre dava uma gorjeta. O Hering tem do macho e tem da fêmea, né? A ova e o leite da fêmea. Minha mãe fazia Gmeliten Hering com aquela... Ele guardava o leite, ela furava aquilo e fazia com vinagre, com louro, que coisa maravilhosa. Nunca mais eu vou comer. E falava ídis. Aí eu sempre pagava, esquecia de assinar o cheque. Eles vinham aqui na minha portaria. Aí o meu marido sempre falava assim, sempre você esquece de fazer isso. Manuel, todo mundo presta atenção nas piadas do cara, o cara falando ídis, contando piada ídis, que trabalhou N anos com judeu. Então, quando ele sabia que eu falava ídis, ainda me guardava o leite da fêmea do Hering. Que maravilha que era. Nossa, isso está parecendo, Raia, está parecendo quando eu fui comprar peixe para fazer gefilte fish há alguns anos, e o barraqueiro do peixe na feira começou a discutir receita de gefilte fish com minha mulher, um negão lá que vendia peixe. Eles já sabem. A feira toda sabe a época que é para ter rein, que eles têm que ter raiz forte para vender. Eles sabem a época que tem que ter romã. Você vai ver que daqui a uma semana o preço no hortifruti da romã vai para o céu. Eles já sabem a época que a gente compra variedade de peixe. O matzá é perfeito. Você vê nas lojas, nas portas, você tem matzá. E não restaurante, é incrível. Eu posso fazer um comentário? Beto, esse rapaz que você fala me atendeu muitos anos. Ele trabalhou e foi criado no Barilã. Por isso ele falava hebraico, ele foi criado no Barilã, ele estudou no Barilã, porque ele foi filho de uma funcionária do Barilã. E ele tinha, junto com amigos, uma barraca na feira de peixe. Olha, ele entendia tudo, você tem razão. Foi muito engraçado, Rosete. Posso falar ou adianta levantar a mão? Agora eu vejo o Carlos. Fala, Carlos. Olha só, eu quero fazer um comentário para a Gilda. Gilda, tudo que você falou foi maravilhoso, mas, para mim, foi muito, muito mais maravilhoso, porque, com você, eu fiz um passeio pela minha infância. Tem que lembrar que, por eu ter 83 anos e meio, eu tenho uma história, um passado. E eu tive a avó do meu lado. Então, tudo que você falou me trouxe a lembrança, a minha avó comprando frango, vivo, né? Vivo. E o shoicha vindo matar. E quando a minha avó escolhia a galinha, ela palpava, porque quanto mais cheia de gordura, ninguém falava em colesterol, mais a galinha ia dar um iur bem amarelo. Agora, a coisa judaica, além da comida maravilhosa, é aquela coisa de confraternização familiar, todos em volta de uma mesa. E isso passa de geração em geração. Quando filhos, e agora mais ocupados, mais netos, vêm fazer os Kneidler comigo, porque eu já estou mais velha, mais complicado fazer Kneidler para 40 pessoas, mas os netos vêm ajudar. E, por isso, eu faço Kneidler o ano inteiro para netos, porque eles gostam e comem o ano inteiro. E, para quem quer saber, claro, não é kasher, mas se alguém quer saber, eu compro Hering na Casa Pedro. E a minha peixaria me fornece
Eric defumado, que também é uma coisa muito judaica, e que com pão Copacabana e manteiga fica imperdível. Moisés, eu vou fazer biscoitinho de moule, porque eu recebo de Israel a cada momento. Prometo que eu estou te devendo. Então, fala baixo e acabou. Deixa o Carlinhos agora, e depois do Carlinhos nós vamos agradecer e encerrar. Carlos Messinger. Boa noite. Obrigada, Rosete, maravilhosa, querida, Carlos. Parabéns, Gilda. Eu escrevi um Zoom que a gente assistiu hoje, né? E foi muito legal, mas cada vez que alguém fala, lembra-se outra coisa, né? Raia ou Helena, eu conheci como Helena, não sei por que seja Raia, mas aquele rapaz da Itálica, salvo erro, porque Rosete falou que é um outro do Barilan, mas o dono da Itálica era um Manolo. Ele tinha ao lado do Liesing uma pequena lanchonete chamada Melindrosa, ao lado do cinema ópera, onde ele fazia risole para todo mundo. Então, ele passou uns 5 anos lá pelo Liesing, depois ele virou dono da Itálica e depois da livraria Letras e Expressões. Então, exatamente, ele fazia a maior festa, ele me pegava, você conta para o meu filho que eu fritava risole lá e tal. E ele virou uma pessoa muito interessante. Em São Paulo também, na Zilana, que acho que tem gente aqui de São Paulo, ou pessoas que conhecem, existe uma chinesa que fala ídis perfeitamente, porque ela começou com a dona fritando pastel na feira. Todos os funcionários da Zilana lá... falam ídis. Todos os funcionários da Zilana falam ídis. Todos. Então, mas esse que eu falo tem sotaque chinês, né? Ídis com sotaque chinês. E é uma coisa, a Zilana é o máximo, né? Vamos falar a verdade, é o nosso Zega, né? A Zilana é tudo de bom. Então, existem vários infiltrados aí nessa área da comida, né? Só um registro que eu queria fazer e te cumprimentar de novo pela palestra, que foi sensacional. Obrigada. Legal. Obrigada. Gildinha, deixa, antes de eu anunciar o nosso próximo convidado, eu quero te dar a palavra, em nome de todos nós, do Segundas Intenções, te agradecer. Você se despede e depois eu anuncio quem é o nosso próximo convidado. A palavra é tua, a sobremesa, a cereja do bolo é tua. Obrigada, fiquei muito honrada, feliz de ter mexido com as emoções de todos, né? Porque eu acho que é exatamente isso, né? A nossa comida. E aí queria aproveitar para desejar a todos vocês aqui, Shanata Valmetuká, e até em função de tudo isso que a gente conversou, de como que todos nós ficamos mexidos, estimular todo mundo a pensar nesse jantar desse Rosh Hashanah esse ano, de montar a mesa, de repente bota um pouquinho mais longe, mas não deixar de fazer e comprar a cabeça de peixe, comprar a maçã, o mel, a tâmara e tentar fazer isso, né? E manter isso. A gente pode sentar, botar a mesa um pouquinho mais longe, botar menos gente na mesa, mas não deixar de fazer, porque a gente precisa, nossa alma precisa disso, né? Muito bem. Mais uma vez, então, obrigado. E eu quero anunciar que na próxima semana o professor e historiador Israel Bleiber nos falará sobre a participação, desde o período colonial, de judeus nas Forças Armadas do Brasil. Também da participação de judeus brasileiros na Força Expedicionária Brasileira, a FEB, quando da Segunda Guerra Mundial. E da pouco conhecida participação de militares judeus brasileiros que estiveram presentes nas forças da ONU depois da Guerra de Israel contra o Egito, em 1956. Israel Bleiber possui especialização pela Escola Internacional de Estudos do Holocausto do Yad Vashem de Israel e também atua como escritor, palestrante e jornalista freelancer. Não percam esses e outros relatos, segunda-feira, dia 30 de agosto, 21 horas, e todos convidados. E até lá. Mais uma vez, obrigado, então, a todos. Obrigada.